internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, baseado na apostila de mesmo nome, publicada pela Federação Espírita Brasileira. No encontro anterior, nós repetimos a última aula vista no ano passado. E este ano vamos dar sequência agora com a aula nova. Vamos ver hoje a inspiração de Pedro. Que inspiração teve Pedro? Vamos ver todo o Evangelho, vamos discutir detalhes do Evangelho, principalmente isso aqui que nós todos, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está aí em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Então nós vamos explicar, à luz da doutrina, o que esta afirmativa do Pedro realmente quis dizer. Bom, que conclusão ele chegou? Caiu de paraquedas, caiu na cabeça dele, racharam a cabeça dele, puseram lá dentro, enfim. O que é que aconteceu efetivamente? Por que ele falou isso? O que deu tanta convicção ao Pedro para ele falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí o Cristo disse isso aqui, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, o que é a igreja? É um templo de pedra? É isso? Não, tem nada a ver com isso. Outras igrejas dizem que não, é a nossa igreja que foi feita ali. Então nós vamos ver que não tem nada a ver. Nós precisamos interpretar realmente, à luz do conhecimento, tudo isto que está dito nos Evangelhos. Então vamos em frente. Primeiro vamos ao texto inteiro. Então, chegando Jesus a Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, hein? Que inferno seria este? Que inferno? Os capetas, os demônios lá com um tridente tentando espetar as pessoas? Nós vamos ver que não é nada disso. Tem nada a ver. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves? Me dá a chave, deixa eu abrir a porta. Que chaves são essas? E mais, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então esse é o Evangelho inteiro, total, que nós vamos discutir. Então vejam, hoje, sem falar nada, o que vem à nossa cabeça quando ouvimos isso? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que vem à nossa cabeça? Não, a Igreja Católica foi criada exatamente porque é isso, a igreja de pedra? Não, gente, não tem nada a ver com isso. Esquece, Jesus falava das coisas espirituais, utilizando
usanças, coisas do dia a dia da época, para que pudessem entender. Então não estava falando em templo religioso, nada disso, templo, a construção. Então vamos em frente. Então vamos ver algumas nuances que nós vamos destacar. Vejamos. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: chegando, Jesus chegando, do verbo chegar no gerúndio. O que isso tem a ver? Exprime circunstância, pois o gerúndio não está conjugado com verbos auxiliares, andar, estar, ir, ver, etc. Lembremos-nos que Jesus sempre valorizou as circunstâncias para ensinar com acerto. Ele não chutava. Acabei de dizer, falava por parábola, pegava os acontecimentos do dia a dia para falar das coisas espirituais. E continua. Daí então ser comum encontrarmos no Evangelho verbos flexionados do gerúndio, como partindo, voltando, falando. Como era Cesareia de Filipe na época? Vamos imaginar hoje. Não tem nada a ver com a época. Temos que voltar no contexto, no momento em que foi dito. Como era Cesareia? Lugar pacato, um lugar afastado, situado ao pé do Monte Hermon, norte da Palestina, cabeceira do Rio Jordão. Isto era Cesareia de Filipe. Foi ampliada a cidade na época, embelezada por Filipe, tetrarca de Itureia, em honra a quem? A Júlio César, que na época o domínio romano se fazia presente lá também. Porque Cesareia de Filipe se afigurava como um lugar ideal para as pessoas emitirem opiniões sobre Jesus, falando despreocupadamente e de forma autêntica. Hoje, nós, quando queremos falar alguma coisa, por exemplo, sobre o Espiritismo, por sermos cristãos espíritas, nós falamos em qualquer lugar, na rua, no ônibus, em qualquer lugar que estamos. Como é o nosso comportamento? Ou nós falamos normalmente onde todos falam a mesma linguagem? Adianta eu subir num banquinho, numa praça e ficar falando do Espiritismo? Estarei pregando no deserto. A fruta não cai enquanto não estiver madura. Se as pessoas não quiserem, estiverem prontas para ouvir, vamos pregar no deserto. Então, quando quisermos falar neste tema, Espiritismo, nós vamos procurar alguém com quem possamos dialogar, lugares onde possamos nos expressar à vontade. Ou é diferente? Vamos falar de políticos, por exemplo, meter o pau nos políticos dentro da Assembleia, na frente deles? Apesar de sabermos que tem muito político incompetente, que não honra o nome, que não honra o cargo, assim como tem engenheiros, tem administradores, tem advogados, etc, etc. Onde nós vamos falar? Na frente deles? Como é feito? Qual é a posição do ser humano? Diferente de há 2000 anos? Não, não era. Então aqui se falava de forma autêntica sobre Jesus. Por quê? Por estar distante do foco político e religioso das demais cidades e povoados. Então não tinha muita gente de olho ali para chegar e avisar o César: oh, lá tem cristão, vamos buscar e matar. Então era um lugar mais afastado, mais tranquilo. Então hoje em dia, eu acabei de falar, não é diferente, não é verdade? Quando se diminuiu o poder das atrações exteriores, com mais naturalidade, o que acontece? Aí é que a gente vai expressar os reais sentimentos. Nós vamos mostrar as nossas ideias. Na época da Inquisição, alguém falava algo contrário, aquilo que a Igreja Católica colocou goela abaixo em nós,
Alguém ousava falar alguma coisa contrária? Mas, numa assembleia reunida, todos nós falávamos: puxa, isso está errado, não está certo, tá. Acabou. Não é assim que nós agimos? Com mais naturalidade expressamos aquilo que realmente queremos expressar. Hoje, felizmente, pelas leis existentes, a liberdade, a expressão, à vontade. Não é assim, caro Hugo, caros advogados presentes? Nós podemos nos expressar, respeitando o limite. Tem um limite, obviamente, que eu não posso ofender. Então nós vamos concluir o seguinte, que a frase do Cristo, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, leva-nos à nossa Cesareia, ou seja, ao nosso campo pessoal, à intimidade do nosso ser, a nossa Cesareia. Quantas vezes nós entramos na nossa intimidade, elevamos os pensamentos a Deus e ficamos ali conversando com Ele, a nossa Cesareia, nós interiormente, que são os momentos mais tranquilos e favoráveis à reflexão. Nesses momentos nós abrimos o coração, falamos com o Pai: Pai, não está bom, está ruim, não está legal, me orienta, me dá uma luz, me dá... Não é assim que nós fazemos? Então, nesse momento em que nós estivermos ligados, sob o influxo da meditação e da autoanálise, nós nos identificamos com Jesus, com os benfeitores, com Deus nosso Pai. É neste momento, na nossa Cesareia. Outra frase: Jesus interrogou seus discípulos. Jesus, sempre com eles, procurava aferir qual o nível de aprendizado. Cresceu, não cresceu, aprendeu, não aprendeu. Vai sobrar para nós. Os seus discípulos em relação às orientações, e também queria saber dele e deles em relação ao próprio Jesus. Jesus e todos os demais benfeitores que nos tutelam com amor acompanham de perto o nosso desenvolvimento. Isso não é novidade para ninguém. Então eles verificam se nós efetivamente estamos seguindo seus passos. Aprendemos ou não aprendemos? Ou vocês, me incluo no meio, nós, estamos vindo à casa espírita já há muitos anos fazer o quê? Bater ponto? Oi, gente, ô Maida, tô aqui, Hugo, opa, tô aqui. Se for para fazer isso, não percam tempo, gente. A gente vem aqui exatamente para isso. Estamos aprendendo, assimilamos tudo o que vimos, somos cristãos. O que é ser cristão? Da boca para fora? É seguir o Cristo, assimilar o que Ele ensinou, e mais do que isso, exemplificar o que Ele exemplificou. Então, meus amigos e amigas, veja bem, estamos sendo acompanhados, estão também acompanhando o nosso desenvolvimento. Ou vocês acham que quando pijama de madeira abotoar, não vai haver uma conferência na nossa consciência? Vai passar o filminho lá, olha que eu prometi fazer, as oportunidades, deixei passar em branco. Choro e ranger de dentes. É nessa hora, gente. Continuando então, lembremos-nos de André Luiz, como ele próprio relata nas suas obras, que ele continua e constantemente está acompanhado de seus instrutores. Sempre. Os instrutores dele estão sempre do lado dele. Então nós não estamos abandonados. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tem o seu instrutor. E quando nós dormimos, ou qualquer cochilo, a gente sai. Para onde nós vamos? Depende dos seus pensamentos. Depende de onde estivermos focados. Então continuaremos a interpretação do Evangelho dizendo o seguinte: discípulo, todo mundo sabe, significa aprendiz. Só há mestre onde existe discípulo, ou onde existe aprendiz. Então o verdadeiro discípulo, aí gente, o verdadeiro discípulo, verdadeiro aprendiz, é consciente das próprias carências.
Nós somos conscientes das nossas carências? Alguém vai levantar a mão e dizer, eu sou carente de dinheiro. Aí eu levanto, eu também, todo mundo é. Mas e daí, ser carente de dinheiro? Diz alguma coisa? Nada. Depende. Se você usar esse dinheiro em prol do próximo, diz muito. Mas se for usar pensando só em você, não diz nada. Então, veja bem, o verdadeiro discípulo é consciente das próprias carências e tem necessidade de ser guiado por um bom mestre. Pergunto aos senhores, em sã consciência, temos condição de andar sozinhos hoje? Nesse nível evolutivo que nós estamos, em provas e expiações indo para a regeneração, com eles nos acompanhando, estamos fazendo besteiras inimagináveis. Imagine sozinho. Imaginemos nós sozinhos. Os coitados estão cansados de chegar lá. Não faça, não vai. A gente não dá bola. Aqui, eu sou autossuficiente, eu resolvo meus problemas. Resolve? Vamos ver. Na hora que fechar os olhos aqui. Continuando. Então, o verdadeiro discípulo ele tem que se submeter com humildade e prudência às orientações do mestre. Se ele quer aprender, ele tem que ouvir, tem que entender, tem que dialogar, tem que praticar, seguir os exemplos. Nós estamos praticando. Eu sou cristão. Da boca para fora, age para valer, assumiu os ensinamentos do Cristo, ama o próximo como a si mesmo. Eu acho que eu não me amo, pera, como é que é amar? De vez em quando eu estou lá na frente do espelho, me olho, eu sou bonito e tal, tá? Isso não é amor, isso não existe. Amor é olhar, fazer, sem pensar em receber absolutamente nada em troca. Então o texto nos mostra que os discípulos devem se portar atentos observadores do orientador, guia, mestre, e mais do que isso, dos ensinamentos que o mestre lhe traz como diretrizes de vida. O que é que Jesus nos trouxe como diretrizes de vida? Exatamente isso, amor ao Pai e amor ao próximo como a ti mesmo. Estamos nos amando? Cada um responda para a sua mente. Ao interrogar os seus discípulos, então, Jesus deu a entender o quê? Que os discípulos deveriam se posicionar como observadores atentos. Essa proposta é também a proposta da doutrina espírita. Espírita, amai-vos, instruí-vos. Está aí, ó. Posicionar-se como observadores atentos e não batedores de ponto. Vou lá à casa espírita 1 a 2 vezes por semana, vou lá ver, ouço, tomo um passe e vou embora. Saiu da porta para fora, vai pensar na casa espírita semana que vem quando voltar. Não adianta nada. Continuamos os mesmos religiosos das vidas anteriores, batendo ponto, só, nada mais. Perguntas, fiquem à vontade. Porque esta é a proposta da doutrina espírita, nós ficarmos como autênticos observadores. Porque só isto é que vai nos propiciar a fé raciocinada. Fé cega, chega. Ah, é porque é. Que história é essa? Tem que seguir porque tem que seguir. Mas e não tem mais ir. É e acabou. Isso não existe na doutrina espírita. Temos que usar o raciocínio, os padrões de conhecimento que vai impulsionar o quê? A nossa melhoria espiritual. Eu tenho que ter a cabeça aberta, poder discutir o que é Deus. E não, Deus é aquele velho barbudo, rancoroso, uma chibata na mão te olhando. Fez alguma coisa errada, pum, te castiga. Conversa boba essa, gente. Isso acabou faz muito tempo. Isso não existe.
Deus, a inteligência suprema, estamos falando dele, causa primária de tudo que existe no universo. Ele vai estar preocupado com uma ação pequenina nossa, nos fiscalizando, se ele criou leis que nós mesmos vamos nos policiar? É pensar num Deus humano sentado aqui no nosso meio. E não uma inteligência suprema coordenando esse universo infinito como é coordenado. E mais ainda, essa proposta da doutrina espírita, além de nos fornecer a fé raciocinada, nos concede condições para avaliar o progresso adquirido na nossa atual reencarnação. Será que nós temos condições de nos julgar? Ver quem eu sou, de onde vim, por que vim, para onde vou? Temos. Cada um de nós tem. Basta querer. Hoje é a colheita do que eu semeei ontem. E é a semeadura do que eu vou colher amanhã. Ah, eu vou ver a minha sorte, vou ver uma cartomante. É o que, gente? Nós estamos numa segunda categoria. Trabalho, 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 trabalho. Livro dos Espíritos é claro. Quanto eu tenho que trabalhar? No limite das forças. Ponto final. Vou ficar de papo pro ar? Isso não existe. O Pai, como o próprio Cristo disse, trabalha incessantemente. Quem somos nós? Pequeninos que somos, um grão de poeira, vamos querer ficar aí como se diz, deitado na rede, papo pro ar, não querendo fazer nada. Isso não existe. Continuando. Além disso, também a fé raciocinada vai viabilizar condições para entender e respeitar o grau de progresso de cada um dessas criaturas que compartilham conosco. Nós temos que desenvolver isso aqui, o que se chama alteridade. Saber respeitar as opiniões diferentes. Não, se é contrário ao meu ponto de vista, estou fora, não quero nem conversar. Que história é essa? Não, a minha opinião é perfeita. Perfeita ignorância, perfeita idiotice. No nível de 0 a infinito, nós estamos no 1, 2. Minha opinião é perfeita, absoluta. Que opinião perfeita, absoluta? Veja a distância para sermos espíritos perfeitos. Aí teremos opinião praticamente quase absoluta. E absoluta é Deus. Então precisamos ter realmente posição. Vai nos dar essa condição de nós nos avaliarmos. Que bom, antes de irmos para a continuidade, algum comentário, alguma pergunta? Então vamos em frente. Que dizem os homens ser o filho? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Continuando, né? Na realidade, equivale ao que falam os homens em relação à minha pessoa. Vamos ver. Trata-se aí de um processo avaliativo. Jesus já sabia, obviamente, mas queria ver o senso de observação dos discípulos. Então ele queria saber, como acontece com todos os instantes da nossa vida, como é que as outras pessoas se comportam em relação ao que nós estamos fazendo, em relação ao que dizemos. E aí Jesus, repito, já sabia, mas queria ouvir deles, para avaliar o discípulo. Assim também acontece com as conceituações diferentes que são feitas de Jesus, apesar do vasto conhecimento oferecido pela doutrina espírita. Veja, apesar desta conceituação, qual é o conceito de Jesus hoje no planeta Terra? Cada um tem uma forma de avaliar, uma forma de entender. Por quê? Se aprofundou? Aceitou a doutrina? Aceitou o ensinamento? Então é complicado, gente. Assim é a nossa vida. Continuando. Há pessoas que ignoram o Cristo, não é verdade? Não, Cristo foi um revolucionário. Apareceu lá porque foi manipulado, dirigido, dizem uns. Aqueles que enxergam segundo
as concepções do imediatismo humano. Não, Cristo, se eu usar esses conhecimentos, eu vou ganhar ali. Acabou, morreu, matou. Mas tem gente que é assim. Mas há também aqueles que, à semelhança de Pedro, lhe percebe a grandeza, a dimensão espiritual. A percepção de Pedro, que nós vamos realmente entrar agora para valer, deu-se quando Jesus afirmou: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha a resposta dele, meus amigos e amigas. Então vamos ver essa expressão, filho do homem. O que quer dizer essa expressão, filho do homem? Jesus tem origem como filho de Deus, como todos nós, a nossa origem é em Deus, e como filho do homem, porque ele renasceu aqui, mostra que, identificado com as faixas de aprendizado dos seres e em evolução no planeta. Então ele se mostra identificado. Então é filho do homem, como nós somos. Um irmão mais velho, um espírito puro, evoluído, que se dignou reencarnar entre nós. Por quê? Porque estávamos naquele momento em algo muito diferente do que era hoje. Naquela época tinha guerra, matança. Hoje não, hoje é tudo paz, harmonia, equilíbrio. Hoje não precisa mais de Jesus, não é verdade? Gente, está tudo igual. Nós não criamos vergonha na cara. Nós fazemos pior. Se a gente volta à história, hoje nós fazemos com mais requinte. Matamos de uma forma, não dá nem para discutir, nem falar. É impressionante, uma forma bárbara. Cadê o respeito, cadê o amor a Deus e o amor ao próximo? Então, voltemos a Jesus, há 2000 anos atrás. Então ele estava identificado aqui, então, como um ser encarnado. Então é um exemplo que nós devemos e podemos aspirar. O nosso mestre, modelo e guia. Trata-se, portanto, do homem, na época, com Pedro, que amadureceu seus potenciais na vida planetária, assimila as revelações espirituais superiores, ajustado à sintonia ideal do eterno bem, pelo superconsciente, ele se liga às fontes da vida maior. Enfim, atingiu a angelitude. É o caso do Cristo. Então, filho do homem é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo. Para que vocês todos, e me incluo no meio disso, nós nascemos aqui? Para quê? Está aí, na programação que nós fizemos. Viemos em mais uma reencarnação para quê, gente? Para passear, tirar férias, aí, ó. Para nos transformarmos em relação ao passado delituoso, tenebroso que cada um de nós tem. Como o próprio Cristo disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Somos dessa turma, gente, somos todos iguais. Então, sob a tutela sempre amorável de Deus. Então, filho do homem, repetindo, é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo, sempre sob a tutela amorável de Deus. Deus não nos abandona, Deus nos ama ilimitadamente. Sempre que fazemos bobagem, a gente vai lá e passa a mão na nossa cabeça, simbolicamente. Vai lá, meu filho, minha filha, reencarna mais uma vez. E quantas mil vezes ou milhões de vezes já fizemos isso? Ele vai nos castigar? Não, repito, já falei. Nós nos sujeitamos às leis eternas, imutáveis, incorruptíveis, que regem a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Pisou fora, como se diz, o facão pega direto, desce. Não tem como fugir, não tem. O outro item, e eles disseram, uns João Batista, outros
Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Vejamos o que vem aí dessas ideias. Na época, isso é importante, meus amigos. Vejam, a reencarnação era corrente, aceita na época. E foi assim até concílio. Qual concílio? Então, mas qual deles? 531. 531. Tá aí, o concílio Trento, se eu não me engano. Justiniano. Então, até nesse concílio, no ano 531, reencarnação era normal e aceita regularmente. A partir de então, a mulher do Justiniano, não é isso? Que não aceitava porque a origem dela não era muito interessante no momento. Então, como se viu, eu vou nascer pobre, moço, meu marido, determina aí que não pode mais. E aí nós aceitamos. Era justamente isso aí que eu ia falar, mas eu estava esperando chegar nessa hora. Pode falar. Que o ato jurídico só surge depois do fato. Né? Então, proíbe-se alguma coisa que passou a existir. Então, ele não proibiria a reencarnação se ela não fosse corriqueira. E para o hebreu, a língua deles, a língua hebraica, tem poucos sinônimos. Então, ressurreição, eles entendiam como reencarnação. E é o que nós vamos ver aqui. E é justamente isso aí. Então, a ideia era corrente, faltava só um maior entendimento do processo na época, porque não tinha. Quem queria ensinar o processo da reencarnação? Se a maioria não aceitava o processo da reencarnação, ensinar o quê? Hoje existe informação, hoje existe detalhes da reencarnação. Quantas pessoas no universo de 7 bilhões entendem esse processo? Ainda hoje muitos aceitam, mas não entendem os mecanismos, acabei de dizer. Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, tem algumas observações sobre a reencarnação. A reencarnação era parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição, que o Flávio acabou de dizer. Só os saduceus acreditavam que com a morte tudo acabava. Só eles, dentre os judeus, é que acreditavam nisso. As ideias eram vagas e incompletas, mas aceitavam a reencarnação. Acreditavam que o homem que viveu poderia reviver, mas não tinham a mínima noção como. Lembrem do diálogo de Nicodemos com Cristo. Como o homem velho vai entrar de novo na barriga da mãe? Chamavam de ressurreição e o Espiritismo, está aí, todos nós sabemos, reencarnação. Então, ressurreição é muito importante esse conceito. Dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto. E não é isso que acontece. Reencarnação. O espírito vai animar um outro corpo, diferente daquele. A ciência já provou que é impossível reagregar os elementos dispersos e já absorvidos por outros corpos. Imagine, provavelmente em meu corpo físico devem ter átomos, partículas que já compuseram algum outro corpo no passado. Como nós vamos ressurgir todos agora? Impossível. Impossível, não tem como fazer isso. Porque tudo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Reencarnação, portanto, é a volta do espírito, como eu disse, a outro corpo, independentemente do corpo antigo. João era Elias reencarnado e não ressuscitado. O corpo era completamente diferente. As EQMs, ou FQM na época, eram tidas como ressurreição. Essas experiências de quase morte, essas saídas fora do corpo, na época eles consideravam como ressurreição. Há no Evangelho 2 relatos de ressurreição. Lázaro, ressurreição, ressurgiu.
Nós sabemos que é impossível. Milagre não existe. O próprio Cristo disse: eu não vim derrogar as leis, eu vim cumprir as leis. Ele só conseguiu trazer de volta o espírito daquele corpo porque os últimos laços não tinham sido desatados. Senão, não voltaria mais. E o outro, a filha de Jairo. Não é ressurreição. Certo? Ou melhor, é ressurreição, porque ele estava ali, mas não morreu. Simplesmente, para quem viu, achou que foi uma ressurreição. Mas na realidade não houve morte. Não houve separação do espírito e do corpo físico. Então, por que houve a ressurreição? Aí, acabei de dizer. O espírito estava em processo de desligamento do corpo e o processo não havia se completado. Então, Jesus, com seu autoconhecimento, elevação, fluidos puríssimos, a ascendência moral que tinha, qual espírito vai falar para ele? Não, eu não vou voltar, Jesus. A simples presença já, deixava o espírito totalmente perturbado, fora de si, de tamanha alegria, fora de si, de tamanha alegria pela presença de um espírito daquela qualidade. Então ele manipulava as energias, as forças existentes do universo, e ele ali impediu que se completasse a desencarnação. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Tem uma questão, mas justamente disso, isso aí dá um pano para a manga, né, principalmente a de Lázaro. Jesus os fez retornar uma vez que o processo não tinha se completado. O André Luiz nos diz que a hora da morte é só Deus que determina se para ou se continua. Né? É verdade. Aí o que a gente pode pensar? Ainda não era a hora e Jesus sabia. Porque senão ele teria deixado o pai dele, José, vivendo até a hora que ele quisesse. É verdade. Então, não há dúvida. É por aí mesmo. Então vamos a mais um pedaço do Evangelho. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha essa afirmação. Tu és. Uma afirmação muito taxativa, para valer mesmo. Sendo os apóstolos, os seguidores mais próximos de Jesus, então seria normal que Jesus estivesse identificado com eles. Portanto, mais aptos a refletirem com clareza a posição espiritual do Mestre. Jesus testa então o nível de conhecimento que os discípulos possuíam a respeito dele. Isso é um teste que ele faz. Não é assim que quando estamos aprendendo alguma coisa, os nossos mestres fazem? Está explanando alguma coisa? Não é assim? A resposta de Pedro, como médium, reflete uma inspiração divina. E o Céu e o Inferno, no capítulo 10, item 19, diz o seguinte: sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém. Olha aí, condição de praticar. E mais, vamos em frente. Não de fazer do Deus justo e bom um Deus faccioso, vingativo e cruel. É esse o Deus que nós conhecíamos em outras reencarnações. Olha, não faz isso que Deus te castiga. Que Deus vai perder tempo com uma bobagem dessa? Deus tem coisas muito importantes para ver nesse universo infinito, para ficar vendo o que o Maida está fazendo, o Luiz e cada um de vocês. Não tem, gente. Isso, como eu disse há pouco, está esculpido na nossa consciência. Ao fazermos errado, teremos que corrigir. Por que teremos que corrigir? Mas como eu sei que é errado ou não é errado? Vou repetir o que eu falo sempre. Olhem para fora, olhem no universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Este é o caminho.
O Livro dos Espíritos, na questão 625, esclarece o seguinte: Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a Terra, a humanidade, pode aspirar. É o nosso modelo e guia. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. E sendo puro, um espírito puro, quem é que o animava? Jesus era médium de quem? Do Pai, de Deus. Um espírito puro só pode se ligar diretamente ao Pai. Não é verdade? Perguntamos: hoje, decorridos 2013 anos da vinda de Jesus, a humanidade apresentaria uma resposta tão pronta como a que foi dada por Pedro? Será? Nós, como aprendizes, como discípulos, como até médiuns, estaríamos prontos para receber uma inspiração divina deste porte, a ponto de afirmar: tu és. Eu tenho dúvidas, meus amigos e amigas. Para muitos ainda pairam certas questões sem soluções. Quem foi Jesus? Ele existiu mesmo? Ou é uma história inventada pelos romanos? Tem gente que ainda pensa isso. Jesus não serve, não. Jesus foi muito pacato. Ele tem que ser guerreiro, tem que bater, matar, etc. Não vou fazer. Tem pessoas que pensam assim ainda. Como compreendê-lo efetivamente? E nós, que nos dizemos cristãos? E nós, que nos dizemos cristãos? Então, como pretensos seguidores do Cristo, ainda possuímos limitações relativas a esses assuntos que se expressam na forma de dúvidas, na forma de atavismo e até na forma de preconceito. Quem se vê? Eu sou empresário. Imaginemos essa hipótese. Tenho uma quantidade de muitos empregados ligados a mim. Para os meus negócios se manterem, eu tenho que fazer alguns negócios meio. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Será que eu posso aceitar Jesus? Posso seguir Jesus? Tenho amor a Deus e ao próximo? Vamos em frente. Nós, os espíritas, apesar de sermos portadores de relativo conhecimento espiritual e endossarmos o quê? E o endossarmos tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, que Jesus é o modelo e guia da humanidade, nós já assimilamos para valer esse Jesus? Não assimilamos. Vejam cada um dos senhores, eu me incluo, somos nós, a coletividade, qual é o nosso comportamento dentro do nosso lar? Qual é o comportamento no ônibus, no trânsito, no trabalho, em relação àquele colega que tem alguns anos a mais do que eu estou aspirando o cargo do chefe, ele está na minha frente, vou dar uma passada de perna nele, porque senão ele vai ocupar o meu cargo. Como é que é o nosso comportamento? Como é? Amor a Deus e amor ao próximo? Mesmo assim, nem todos nós consideramos essa questão com a devida profundidade. Porque estamos presos a atavismos, ideias cristalizadas lá de outras vidas. Estamos presos a ela. E ainda cultivamos uma moral periférica. Uma moral periférica. Eu preciso me mostrar para os outros que, lá no íntimo, eu sou.
Então é uma moral periférica de caráter utilitarista que nos mantém afastados do Cristo e dos seus ensinamentos. Isso acontece, meus amigos e amigas, internautas. Pensemos nisso. Que falar eu sou cristão, da boca para fora, não quer dizer nada, é muito fácil. Mas ser cristão, assumir os ensinamentos e exemplificar, é muito complicado. Como se pode aprender, é urgente e necessário que racionalmente e efetivamente aceitemos Jesus de forma transcendente, sem dúvida, sem questões, sem questionamentos. Devemos estudar os seus ensinamentos à luz do entendimento espírita, aprendermos a compreendê-los sem misticismo, religiosidade perniciosa, fanatismo. Já matamos em nome de Jesus lá atrás. Chega! Que história é essa, matar em nome de Deus? Esse negócio não tem sentido. Jesus disse, amor a Deus é amor ao próximo. Se não é da minha turma, tchum, matei. Que história é essa? Pois não. João Batista, quando o Flávio falou a questão de que Jesus não derrubou a lei naquelas duas situações dos Lázaro, Filha do Jairo e Lázaro. você vê a questão da eutanásia aí bem colocada, colocou muito bem. Ninguém sabe quando vai chegar a hora. Não. Jesus veio mostrar a medicina espiritual, que é o que a casa está desenvolvendo, e naquele momento, naqueles casos, ele exemplificou isso. Que junto com o magnetismo dele, ele foi lá e não tinha chegado a hora, como o Flávio Ele sabia. E quando chega a hora... Chegou a hora e estamos conversando. Não tem o que fazer. É isso mesmo. Mas, sobretudo, nós temos que enxergar que o seu Evangelho, esse Evangelho que o Cristo veio trazer, é uma cartilha da nossa vida, gente. Vamos seguir o quê? Está aí. É o maior tratado de sociologia, psicologia, direito, como disse o, e relações humanas que tem no planeta Terra. Temos que saber ler, interpretar e enxergar. É demorado? É difícil? É. Por isso a doutrina é muito clara. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sem instrução não tem conhecimento, não tem elevação. Então nós temos que nos dedicar para isso que nós viemos ao planeta. Para nos dedicarmos, corrigir erros, aprender e nos preparar para o retorno. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 7, ele complementa dizendo: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando para as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. E continua, irmão, o homem que escolhe o território estranho dos discursos, conversa fiada, sem atos correspondentes àquilo que ele está falando, sem elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Vejam, está bem claro, isso é Emmanuel falando. E nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, conclui Emmanuel, os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina de Jesus, que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Está aí, meus irmãos. Palavras profundas que Jesus mostrou que nós devemos ter opinião. Ninguém é terráqueo, já falei isso N vezes, vou repetir mais uma. Ninguém nasceu aqui e é daqui. Nós viemos, criados por Deus, não temos a mínima noção de onde. Simples, uma partícula, entramos na matéria, pelo mineral,
Estagiamos aí, passamos pelo vegetal, pelo animal, estamos estagiando no nominal hoje. Para amanhã no angelical, arcangelical, e um dia estar de volta a Deus. Quanto tempo? Depende de cada um de nós. Então nós precisamos realmente saber escolher o nosso modelo e guia, aquilo que Jesus veio trazer. É difícil pra caramba mais ser cristão. Você vai na rua, a turma te fecha, te rouba, te empurra, te dá prejuízo. Gente, se nós merecêssemos coisas melhores, por sermos melhores, nós não estaríamos aqui. Então, se estamos aqui, porque é isso que nós merecemos. Então, vamos tentar trabalhar da melhor forma possível. Perguntas, comentários, que isso ainda vai longe e não vai ser hoje. Terminaremos no próximo encontro. Perguntas, comentários? Pois não. Eu acho que o próprio modelo de sociedade que o homem criou através dos séculos, e o modelo que a gente vive hoje, altamente consumista e materialista, se opõe à doutrina de Cristo. Porque o amor ao próximo, ele exclui a competitividade. Não é um passar por cima do outro, querer tomar o lugar do outro, ocupar o lugar do outro, ter o que é do outro. O amor exclui isso. Porém, o que nós somos incentivados no modelo político e social que nós mesmos criamos, vai contra os princípios do próprio Cristo. Veja bem, o senhor, eu e todos nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. Nós viemos aqui para corrigir as bobagens do passado, desenvolver paciência, desenvolver diálogo, desenvolver possibilidades de entendimento, reconciliação, etc, etc. E como é que nós vamos fazer isso? Apertando o botãozinho na parede, pronto, agora a partir de hoje eu sou um cara totalmente paciencioso. Vivendo a situação. Esse marketing, esse consumismo que nós temos, isso não obriga o senhor a seguir, e nenhum de nós. Nós seguimos porque somos manipulados pelos espíritos que querem ver o circo pegar fogo. Por isso nós temos a doutrina espírita que veio nos trazer as ferramentas, a instrução. Espíritas, amai-vos instruir, porque pela instrução eu vou achar o meu caminho, aquilo que eu tenho que seguir. Porque na hora que eu fechar os olhos, ninguém com quem eu convivi vai estar presente na hora das minhas reflexões. Eu comigo mesmo perante Deus. Então o que eu fiz? Eu tive aquela situação que tinha tudo aquele consumismo e eu entrei na onda. Não era para entrar. Então não é apertar um botãozinho, é conviver nas situações difíceis para saber escolher o seu caminho. Infelizmente, essa é a lei e assim será. Então nós temos, é difícil, não tenha dúvida, é difícil, mas esse é o caminho. Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Eu tenho Pois não. só uma parte que diz o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírito espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más Suas próprias imperfeições. Exatamente. Então acho que é por isso que a gente está aqui tentando melhorar e ir pela porta estreita, né? Essa é difícil, mas esse é o É o caminho. único caminho. Não tem atalhos. Um pouquinho de cada vez a gente chega lá. Por isso já estamos há milhares de reencarnações tentando. Não tem atalhos no mundo espiritual. É linha reta, meus amigos, e vamos em frente. Tá bom? Muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro. Vamos trabalhar?